Muito bem, boa noite. Vamos dar início, então, ao nosso encontro de hoje. Nós vamos abordar aqui um tema bastante interessante, mas antes, como sempre, vamos fazer a nossa prece inicial, sintonizando com Deus, sintonizando com os bons espíritos que estão aqui presentes. Nós fechamos então os nossos olhos tranquilos, agradecidos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de nos reunirmos em Seu nome, em clima de paz, de harmonia, felizes pelo reencontro, e rogamos, Senhor, o Teu amparo e a Tua luz na nossa direção, a fim de que aprendamos um pouco mais hoje sobre os ensinos do Mestre Jesus. Ensinos esses que, através do estudo, da reflexão, tornam-se presentes nas nossas mentes e corações. E dessa forma, conseguimos colocar gradativamente em prática no nosso cotidiano, beneficiando aqueles que estão à nossa volta e, consequentemente, a nós mesmos, em que nos tornamos pouco a pouco mais felizes. Ajuda-nos nesta empreitada de trabalhar o nosso próprio interior na direção do bem, da fraternidade e da paz. E sê conosco nesta noite, para que, juntos, saiamos logo mais convictos do teu amor, da tua bondade e da nossa missão, da nossa função no mundo que nos cerca. Paz e luz nos nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem. Será que nós estamos prontos para beber do cálice que a vida nos envia? Essa pergunta é extremamente importante, sobretudo no momento atual que estamos vivendo. Cabe uma reflexão bastante significativa, atenciosa, a respeito da nossa capacidade de experimentar no cotidiano os enfrentamentos necessários para a nossa mudança interior, para a nossa transformação moral. Jesus, ao longo dos seus ensinamentos enquanto esteve conosco no mundo, trouxe várias colocações para os discípulos em relação ao termo cálice. Certa vez, quando estavam na ceia de Páscoa, Jesus encerrou aquele momento com os discípulos depois de repartir o pão e repartir o vinho. Saiu dali e foi na direção do Monte das Oliveiras, ou Jardim das Oliveiras, que ficava em um elevado próximo ao Templo de Jerusalém. Ali, ele se separou para as portas mais internas do Monte das Oliveiras, com Pedro, Tiago e João. Lá chegando, pediu para que eles se recostassem em uma região ali logo na entrada e se mantivessem velando com ele aquele momento. Estivessem, portanto, em sintonia com ele no clima de oração. Afastou-se um pouco, porque estava muito angustiado, muito tenso. Ajoelhou-se e prostrou-se em rosto diante da imagem paterna que estava no seu interior. E orou, dizendo: Pai, se quiseres,
podes afastar este cálice de mim. Mas eu sei que para esta hora eu vim. Mais adiante, depois de ir ter com os discípulos e perceber que eles haviam dormido naquele momento, totalmente desatentos da gravidade da situação em que se encontravam, Jesus retorna para o local onde estava orando, na pedra, recostado em uma pedra no interior do Jardim das Oliveiras, e novamente levanta os olhos aos céus e diz: se é da tua vontade, que ela se cumpra, e eu beberei deste cálice. Logo mais adiante, quando Judas se aproxima com alguns guardas do pretório, com alguns dos sacerdotes e também alguns escribas e fariseus, para que Jesus fosse preso, e o beija na face, o soldado, o centurião que estava ali presente, aproxima-se e propõe ali a prisão de Jesus, segurando-o e já anunciando que iria manietá-lo. No momento em que ele faz isso, Simão corta a orelha daquele centurião que se chamava Malco. E ali Jesus imediatamente adverte Simão, dizendo: Simão, por que fizeste isso? Quem fere pela espada será ferido. Acaso acreditas que eu não beberei o cálice que meu Pai me enviou? Mais uma vez, ele cita a expressão cálice. Da mesma forma, em outro momento anterior, durante o seu percurso conosco, a mãe dos filhos de Zebedeu, a sua esposa, certa vez se aproxima de Jesus e, num colóquio muito íntimo, diz: Senhor, eu gostaria de te fazer um pedido. Gostaria que os meus filhos, quando estivesses no teu trono, um deles se sentasse à tua direita e o outro à esquerda. Jesus, percebendo a puerilidade da afirmação daquela mulher, o seu pedido imaturo, pedido de mãe, que quer proteger os filhos, mas não deixa de ser um pedido, é claro, imaturo, diz a ela como resposta: não sabeis o que pedis. Acaso eles poderão beber do cálice que eu hei de beber? Mais uma vez, cita esse termo simbólico de cálice. O que quer dizer Jesus com beber do cálice? Significa ingerir, isto é, adotar completa responsabilidade por tudo aquilo com que travamos no mundo e que precisamos enfrentar corajosamente, porque trata-se de um desafio, de uma situação limite, de uma vicissitude, de uma dificuldade em trânsito que nos alcança em um dado momento, uma doença, uma decepção, qualquer nível de experiência que exija de nós a capacidade de resiliência. É nesse sentido que experimentamos o cálice, por vezes, amargo que a vida nos apresenta. Quando Jesus esteve na cruz, ali ele teve sede. E em dado momento ele diz: tenho sede, rogando que as pessoas untassem a sua boca e lhe dessem água para beber.
imediatamente mergulharam uma esponja em vinagre e deram-lhe para sugar a esponja. Isso nos chama profundamente a atenção na experiência de Jesus, quando ele nos ensina que a vida atual que experimentamos, não é uma vida que nos brinda com a comodidade, com o total equilíbrio, com a compreensão das pessoas, com o beijo caricioso das infinitas possibilidades ao nosso alcance. A vida, para nós, ainda não é assim. Frequentemente necessitamos ter a capacidade resiliente de beber o cálice que a vida nos envia, os testemunhos frequentemente dolorosos que nos são apresentados adiante, para termos contato e, consequentemente, através deles, alcançarmos um patamar espiritual superior àquele em que nós nos encontramos. Sem a experiência do sofrimento, sem a experiência dos esforços, sem os testemunhos, por vezes duros, que precisamos enfrentar, não há crescimento efetivo em relação ao nosso próprio desenvolvimento em âmbito espiritual. Não pode haver crescimento. Isso é significativo porque toda a vida de Jesus foi pautada na experiência de beber o cálice durante a sua estada na terra. Ele bebeu inúmeros cálices. Foi desafiado a todo momento. Amou sem ser amado. Compreendeu sem ser compreendido. Ajudou sem ser ajudado. No único momento em que ele pediu ajuda aos discípulos, no único instante em que ele solicitou que comungassem com ele daquele momento de angústia, ele mesmo disse: a minha alma está em profunda angústia. Velai comigo neste momento. Foi a única vez que ele pediu para ser amparado, porque era humano, necessitava também de amparo, necessitava também de uma palavra doce e amiga. E nós, ali presentes, os discípulos que ali estavam, a humanidade como um todo não o soube compreender, não o soube respeitar, não compreendeu a sua mensagem profunda, não acolheu aquilo que ele viera a trazer com imenso amor. E ele foi uma criatura rejeitada, mal interpretada, criticada profundamente por muitos, recebeu a indiferença de tantos e dos próprios discípulos, não recebeu a compreensão da mensagem e a compreensão do momento que ele estava vivendo. E quando ele percebeu, nenhum deles que ali estavam preocupados. Nenhum deles estava atento à mensagem ou à solicitação que ele fizera: velai comigo. Será que isso não nos traz uma mensagem profunda a respeito do cálice que todos, sem exceção, devemos beber no mundo? O cálice, por vezes, amargo, do afastamento dos amigos, da incompreensão dos colegas de trabalho, da repulsa ou da indiferença de alguns familiares que não são capazes de nos compreender, de nos acolher, porque são criaturas imperfeitas como nós. São criaturas que estão aprendendo no mundo como nós. Da decepção que temos com aquelas pessoas mais caras e mais íntimas a nós. Será que isso não representa, no fundo, o verdadeiro cálice que devemos beber, em função de ser um mundo, esse nosso, não de sofrimento, não é? É um mundo que acolhe sofredores, é completamente diferente. O nosso mundo
não é um mundo de sofrimento. É um mundo que acolhe, que recebe sofredores e se transforma, portanto, numa imensa escola para sofredores, para aqueles que vêm com expectativas alarmantes em relação ao que os outros podem lhes proporcionar. Ainda é assim que vivemos no mundo. Vivemos em um mundo onde temos expectativas muito importantes no campo da atenção alheia em relação a nós, ou da atenção da vida em relação a nós. Acreditamos que Deus deve nos proporcionar todos os recursos que solicitamos. Devemos imaginar conosco que os amigos devem sempre atender de maneira exata aos nossos apelos. Imaginamos que todos os familiares devem ser gentis, compreensivos, dóceis e meigos conosco, a fim de que sejamos atendidos nas nossas necessidades emocionais. Imaginamos que o mundo não deve ser, em momento algum, injusto conosco. Enfim, criamos expectativas em relação às quais não temos ainda nenhuma prerrogativa, porque não é deste mundo todas as experiências de compreensão, acolhimento, ternura e zelo, como tanto desejamos e, curiosamente, ainda não sabemos dar aos outros. Queremos para nós, mas ainda não sabemos dar para os outros, porque também somos criaturas imperfeitas, que às vezes se tornam venenosas até, gritantes no comportamento, rudes na atenção, no comportamento, na mensagem que transferimos aos outros. Somos pessoas que falhamos, que cometemos erros, que também oferecemos aos outros, não raro, um cálice muito amargo. Sendo assim, é muito importante que aprendamos aqui a beber do cálice que a vida nos envia. E para isso precisamos compreender algumas coisas importantes para experimentarmos a resiliência de beber o cálice, às vezes amargo, sem tanta queixa, sem tanta crítica e com coragem, com capacidade de suplantar todas as limitações, deficiências e situações difíceis que vivemos no nosso cotidiano. A primeira coisa importante em que devemos nos situar e meditar é compreender que a vida é um fator independente. A vida, ela surge antes de nós, porque a vida é Deus. E como Deus existe de todo o sempre, não tendo princípio nem fim, a vida não é representada pela claridade dos nossos olhos e pela nossa respiração. A vida, em essência, é Deus, e por si mesma ela já existe de todo o sempre, porque nunca cessou de criar. Esse é o primeiro aspecto. Isso é importante por um único fato, que é o segundo aspecto que eu quero trazer para a nossa meditação. Nós não temos que exigir nada da vida, porque a vida não somos nós. A vida é Deus, que existe de todo o sempre antes de nós. Sendo assim, nós é que respondemos ao que a vida quer. Não somos nós aqueles que propõem algo para a vida. Às vezes dizemos assim: olha, sinceramente,
eu já não sei mais o que esperar da minha vida. É uma afirmação completamente equivocada. Porque quem espera de nós é a vida. Não somos nós que temos que esperar dela. Ela não tem que nos proporcionar nada em específico. É ela que nos solicita uma posição, um comportamento. É ela que nos envia experiências de aprendizado. Portanto, segundo aspecto importante, nós existimos porque a vida nos soprou as bênçãos da existência. Isto quer dizer que devemos ser responsáveis perante a vida e não exigentes perante a vida. O cálice que ela nos envia é sempre um cálice de natureza educativa, por mais que ele tenha um sabor relativamente amargo, porque, como sabemos, os remédios mais amargos são aqueles que promovem os fenômenos mais curativos, mais libertadores do espírito e da consciência própria de cada um de nós. A cura geralmente vem das experiências mais complexas que vivenciamos. E essas experiências complexas frequentemente representam sinalizações de educação da vida em direção a nós. Então, esse é o segundo aspecto importante que eu quero trazer aqui. O primeiro é que a vida é um fator independente. Sendo assim, é ela que nos solicita o tempo inteiro uma posição daquilo que ela envia. Ela não nos pergunta nada. Ela não nos diz nada se gostamos, se não gostamos, se está bom para nós, porque a vida, que é Deus, sabe do que necessitamos. E quando ela envia um determinado cálice, às vezes difícil de sorver, é porque ele tem um efeito altamente educativo, porque a inteligência divina, como é perfeita, sabe muito bem do que necessitamos. Quando recebemos um cálice, uma experiência elucidativa, uma experiência de aprendizado, por vezes algo dolorosa, quando recebemos um cálice assim, paremos um pouco para examinar e percebamos que existe claramente uma mensagem de esclarecimento, uma mensagem de lição, uma mensagem de aprendizado. Quando paramos para perceber o que este cálice que eu estou bebendo quer me transmitir como lição, qual é a mensagem educativa que ele me dá? Essa pergunta, ela é fundamental. Porque se não fizermos essa pergunta em sã consciência, em um autoexame verdadeiramente sábio, inteligente, podemos descambar para um dos grandes problemas de beber o cálice: o pessimismo, o negativismo e a autopunição. Quando recebemos um determinado cálice para beber, logo, se não tivermos o devido cuidado da autoanálise, logo descambamos, nos direcionamos para o pessimismo. A vida é injusta. O mundo é cruel. Tudo para mim dá errado. Quando eu penso que as coisas estão caminhando, lá vem uma bomba na minha direção. Esse é o pensamento do pessimista, aquele que não percebe os desafios como móveis do esforço que ele precisa empregar para se desenvolver de modo resiliente, para se desenvolver espiritualmente. É o pensamento do pessimista,
A vida é injusta, o mundo é cruel, as pessoas são más, ninguém gosta de mim, ninguém se importa comigo. É o pensamento do pessimista. Agora, o negativismo. O pensamento do negativista é algo parecido, mas geralmente o negativista vai para o futuro. Não tenho jeito. Não vai dar certo. Isto não vai funcionar. Eu não conseguirei vencer. Isto não é para mim. Eu não dou conta. É o pensamento do negativista. Ele olha para o futuro e vê uma projeção totalmente negativa de dias vindouros. E isto, como o nome mesmo diz, é bastante negativo. Por quê? Porque ele inviabiliza o desenvolvimento e o progresso. Inviabiliza medidas para sanear os problemas. Ficamos paralisados, atônitos diante de uma percepção equivocada de incapacidade para solucionar tais problemas. O que é um grande equívoco, porque o que nos chega é proporcional à nossa capacidade de solução. Nunca vem algo na nossa direção que seja movido por um estado de incapacidade de solucionar esses problemas. Na medida em que vem uma ameaça, utilizando um termo simbólico, do ponto de vista psicológico, na medida em que vem uma ameaça, ela é sempre proporcional à nossa capacidade ou instrumentos, recursos de lidar com aquela situação ameaçadora. Ela é sempre proporcional, nunca algo além da nossa capacidade resiliente de transformação. Então, o terceiro fenômeno negativo, além do pessimismo e do negativismo, é também a autopunição. É também algo muito prejudicial. A autopunição é quando, além do negativismo e do pessimismo, dizemos: eu sou incompetente, eu sou inadequado, eu sou culpado por tudo isso. Tudo isso veio porque eu mereço, porque eu sou alguém incapaz, rude, despreparado, porque eu sou alguém que não merece ser feliz, não merece sair dessa. É a autopunição. Olhamos para o espelho e dizemos: nossa, você realmente merece isso. Vemos isso com muita frequência. No ambiente doméstico surge aquele familiar que é mais complexo de trato e logo nós dizemos: isto aí é porque houve uma encarnação em que eu fui muito rude, mal com ele e agora ele não me compreende. Essa informação merece um pouco de critério, porque nós não sabemos. Nós não temos essa informação com exatidão. Pode ser um familiar que veio para o nosso aconchego justamente porque nós temos a capacidade de entendê-lo. Talvez mais ninguém tivesse. Nós temos. Não pode ser isso? Por que não pensar por um lado mais positivo e mais realista, mais coerente? Apareceu uma doença. Essa doença apareceu porque no passado eu devo ter feito coisas horríveis em encarnação anterior. Como nós sabemos? Nós estamos tendo um painel exato do que foi o nosso passado? Não, não estamos. Então, cuidado com essas afirmações, cuidado com a alta punição, com a autopunição, com o negativismo e com o pessimismo. Não temos uma noção exata do que nos aconteceu no passado. Este cálice pode ser simplesmente para um avanço maior de nossa parte. Nós solicitamos, no passado, essa experiência.
Lá, antes da reencarnação, nós dissemos, eu quero passar por tal experiência, porque essa experiência pode alavancar ainda mais o meu desenvolvimento. Eu quero passar por esta dificuldade, porque esta dificuldade vai me trazer mais conhecimento, porque eu vou precisar estudar mais, vou precisar me dedicar mais, vou precisar lutar um pouco mais, e isso, para mim, como espírito, será um grande avanço. Então eu quero passar por isto. E aí, quando isto que nós escolhemos acontece, logo dizemos, nossa, mas eu devo ter feito alguma coisa muito ruim no passado. Eu devo ter sido um crápula, uma pessoa megera, rude, para ter isso diante de mim. E nem nos lembramos de que pedimos, somente como experiência, para nos engrandecer, para nos aprimorar. Então, é muito importante observarmos que o cálice que a vida envia, normalmente, ele é educativo e serve para nós alavancarmos, darmos um salto maior no nosso avanço espiritual. É para isso que ele vem. Então, tenhamos um pouco de cuidado com essa avaliação. Até lembrando Jesus, dizendo que no mundo tereis aflições, disse ele, no mundo tereis aflições. Ora, isso nos cabe uma reflexão também muito profunda. E aí entra num outro aspecto que eu quero abordar. Vejam, nós estamos diante de um amplo fenômeno material. Nós estamos diante de um largo de experiências num nível material denso. Por exemplo, o nosso corpo físico é perecível. O nosso ambiente de ligação com objetos, carro, casa e outros instrumentos de uso no cotidiano, tudo é perecível. Da mesma forma, o que está no mundo, o trato com os outros, a ligação que temos, também é transitória. Tudo que está no mundo é transitório. O que é que nós temos de concreto? Nós mesmos. Nós só temos de concreto nós mesmos como espíritos em evolução. Portanto, tudo o que possuímos de fato é o que somos. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, as ações que praticamos. Portanto, tudo o mais é perecível, impermanente, transitório, provisório no mundo. Não deve merecer uma imensa atenção da nossa parte. Portanto, devemos ter cuidado com a catastrofização que fazemos em relação às coisas. Surge uma doença, por exemplo, o mundo acabou. Minha vida acabou. Claro que não. Nós somos espíritos e devemos aqui enfrentar essas dificuldades. Devemos buscar tratamento cuidadoso para melhorar a nossa condição de saúde, mas jamais paralisar a nossa marcha diante de um cálice eventualmente amargo. Porque nós somos gente. Nós merecemos ser felizes, mas a felicidade é uma construção, não é algo de imediato. Nós precisamos cultivá-la no terreno do nosso coração. Isso requer tempo, esforço, luta, aprimoramento. Então, muito cuidado com as catástrofes com que vemos as coisas que aparecem diante de nós. Às vezes uma ofensa, uma decepção, uma situação transitória,
onde passamos por algo que nos abala, que nos machuca, é claro que é doloroso. Vamos buscar apoio se necessário, a psicoterapia, o tratamento psiquiátrico, a busca de um amigo que possa nos ouvir, nos aconselhar, seja qual for o método que escolhamos, devemos buscar, mas devemos também entender que tudo isso passa. Porque assim como é transitório no mundo, desaparece ao longo do tempo para o nosso processo evolutivo espiritual. De modo que lá adiante, o que ele representará? Daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 100 anos, quando tivermos ultrapassado a fase da experiência encarnatória. Provavelmente não terá tanto valor, não terá tanto impacto sobre nós. Então não vale a pena agora passarmos por isso de uma forma branda, de uma forma mais serena, sem ficarmos tão suscetíveis a isso que nos acontece, sem transformarmos o acontecimento em um desmoronamento. É melhor mantermos em acontecimento do que em desmoronamento. Então, cuidado também com isso. O nosso corpo é frágil, as nossas células ainda estão em desenvolvimento. Vejam, por exemplo, as nossas vias de eliminação. Ainda são precárias em relação ao nosso corpo. Nós produzimos vias de eliminação muito precárias, ainda primitivas. É um corpo físico em construção, este do nosso planeta. Então ele pode, naturalmente, estar sujeito às vicissitudes orgânicas. Uma tumoração, uma infecção, uma degeneração, sem propriamente significar karma. Ah, eu mereço, eu estou pagando. Não. É uma experiência encarnatória pelas limitações de desenvolvimento orgânico que temos. Então, é preciso apreciar também essas características que acontecem na nossa vida, para não catastrofizarmos tudo. A pandemia, algumas pessoas, conversando comigo, dizem assim, essa pandemia veio porque o mundo está um caos. Não é verdade. Esta pandemia veio como cálice para bebermos, a fim de que ofereçamos a nós mesmos um salto importante de desenvolvimento, para alcançarmos mais brevemente a felicidade. O que seria em séculos, acontecerá em anos no campo da felicidade individual e coletiva. São testes, são cálices que a vida envia para que nós avancemos com mais propriedade, com mais velocidade. A inteligência se aguçou, o sentimento vem se aprimorando, as experiências e carências que temos vivenciado têm nos devotado o surgimento de novas emoções. Nós estamos progredindo, nós estamos avançando, sim. O mundo não está um caos, é uma impressão. Nós estamos caminhando de modo muito promissor. É uma visão diferente, mas verdadeira, realista e otimista da vida e do mundo, e também de nós mesmos. Então, tenhamos essas observações. Para concluir, eu também quero deixar aqui um último item importante de reflexão, que diz assim, me veio isso à mente há pouco agora. O cálice amargo que a vida envia frequentemente é consequência da opção pelo néctar do mundo. Vejam que interessante. Isso me veio há pouco em mente.
o cálice que bebemos e que a vida nos envia também é consequência da opção que temos pelo néctar do mundo. O mundo, às vezes, em busca naquilo que representa o prazer, naquilo que representa a satisfação imediata dos sentidos, por vezes, nos aparece como um néctar que é muito prazeroso sorver. Mas quando bebemos esse néctar sem medida, sem contenção, sem cuidado, sem ponderação, somos obrigados depois a consumir o cálice amargo com que a vida nos exige para cumprir determinadas etapas probatórias ou expiatórias. Vale a pena pensar nisso também. Muito do cálice amargo que bebemos está no comportamento atual, nos excessos, na falta de observação do que representa a existência, na busca do prazer incessante e não do dever que devemos abraçar para executar nossas tarefas com dignidade, com respeito, com boa vontade. Esse aspecto também pode resultar em um cálice amargo que a vida nos pede para beber em função das nossas competências mal aplicadas. Esse outro aspecto também é muito importante. Então, é necessário, por fim, que tenhamos resiliência para beber o cálice que a vida nos envia. Esse momento, meus amigos, minhas amigas, esse momento em que vivemos, eu tenho aprendido, porque também estou aprendendo, é claro, eu tenho aprendido que não é um momento de colheita. É um momento de semeadura. Nós estamos equivocados se queremos colher a bondade alheia, colher os favorecimentos da vida, colher as facilidades do cotidiano. Quem quiser isso nesse momento, sofrerá, porque não pode ter isso por agora. Agora é necessário semearmos, plantarmos o nosso amor, o nosso carinho, o estudo, o trabalho, o esforço, o comportamento digno, ainda que não recebamos tanto isso do lado de fora de nós. É necessário semear, porque semeando, mais adiante, nós ocuparemos o mesmo terreno que estamos hoje. E quando passarmos por ele novamente, poderemos ingerir os doces frutos daquilo que semeamos de melhor. E aí perceberemos quanto valeu a pena passar por este mundo educativo com coragem, com resiliência, com trabalho e com muito esforço para implantar nele nossas melhores aptidões. Não há dúvida de que lá adiante, se fizermos isso, colheremos o melhor daquilo que deixamos também de melhor. Então, era essa a mensagem que eu gostaria de deixar, que saibamos todos nós beber corajosamente, sem crítica e sem queixa, o cálice diariamente que a vida nos envia, através dos esforços de trabalho e de luta que temos que aplicar para sermos pessoas sempre melhores. Muita paz a todos. Vamos fazer agora as nossas vibrações e em seguida eu vou passar aqui rapidamente o olhar nas mensagens que vocês deixaram. Então fechemos os nossos olhos tranquilos, serenos, agradecidos a Deus pelas bênçãos contínuas que Ele nos dá e vibremos por todo o planeta, por todos os povos, nações e territórios, por encarnados e desencarnados que habitam este orbe. Abençoa, Senhor, a todos.
envolve amorosamente o nosso país, o nosso povo, os nossos governantes. Ampara os nossos lares e familiares, encarnados e desencarnados. Ilumina os nossos companheiros de trabalho, aquelas pessoas que são caras ao nosso coração e também aquelas com quem temos ainda certa limitação de entendimento. Todas possam ser envolvidas em bênçãos de paz e de luz. Pedimos por todos os lares da terra, por cada membro familiar. Rogamos por todos os que sofrem, onde quer que se encontrem, em quaisquer setores de convivência, ou nos momentos de solidão que possam se encontrar. Envolve a todos os necessitados. Amorosamente envolve todos aqueles que trabalham pelo bem e pela paz, e com mais intensidade aqueles que discordam do bem e da paz. Ampara todos os que se perderam pelos caminhos, envolvidos na ociosidade, no crime, no vício de toda sorte. Ampara com muito amor todas as instituições que trabalham pelo bem da humanidade, seja através da ciência, da cultura, da política, da religião. Ilumina os corações dos desencarnados, muitos deles em sintonia constante conosco na crosta da terra. Ampara, Senhor, essas criaturas e esse território, para que as tuas bênçãos luminosas penetrem alcançando todos os corações e dando conforto e amparo aos que necessitam. Por fim, vibramos por nós, que aqui estamos juntos, uns pelos outros, nós vibramos como uma imensa família, pedindo que o teu amor alcance os nossos corações, que a tua inteligência nos inspire a vivenciar as adversidades da vida com coragem, como instrumentos de crescimento, evolução, desenvolvimento, e não como castigos, como agressões, como punições, porque se isso fosse verdade, não serias perfeito. E como és, só podes nos enviar aquilo que é de utilidade para nós, para o nosso desenvolvimento. Então te agradecemos por tudo e nos abençoa nesse momento e sempre. Paz e luz nos nossos corações, que assim seja, graças a Deus.